Pessoal, boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês mais uma vez aceitaram o convite para estar comigo e com o doutor Eliseu Coutinho de Macedo. Eliseu, como o tempo passa rápido, meu Deus do céu, é a última quarta-feira de janeiro. Pessoal, janeiro branco, mês de conscientização e prevenção contra as doenças mentais e as doenças emocionais. E é claro que a gente teve todo o cuidado em convidar uma pessoa que é um especialista no assunto. Eu sei que a agenda do Eliseu é super apertada, o Eliseu com muita boa vontade disse, Charles, eu vou dar um jeitinho da gente bater um papo quarta-feira à noite, para a gente falar de um tema tão importante. Eliseu, a nossa audiência é mista, tá bom? Tem colega que é médico, a maioria não é médico, geralmente tem pacientes, tem diferentes profissionais de outras áreas, mas é um pessoal super legal, eles têm estado comigo há 2 anos aproximadamente. A gente sempre traz algum assunto relevante que trata de saúde ocular e algumas outras doenças do corpo que têm relação direta com o olho, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, tireoide. E a gente sempre chama um outro colega que não é médico oftalmologista, mas é um médico que é referência na sua área, que vai fazer o link entre as doenças do corpo e as doenças do olho. Mas, Eliseu, eu não poderia deixar de te convidar para a gente falar de um tema tão importante como saúde mental e saúde emocional. Inclusive, acho que você esteve ontem fazendo uma palestra lá na Igreja Batista Memorial de Alphaville, não foi? Isso, foi. Infelizmente, não pude estar presente, mas eu imagino que deve ter sido muito bom. E a nossa intenção é exatamente essa. No fundo, Eliseu, a exercício da oftalmologia é uma desculpa para a gente promover o reino de Deus, entendeu? Aqui para ninguém ouvir, sabe? O nosso principal objetivo, pessoal, é Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a ferramenta que a gente tem utilizado, Eliseu, ao longo do tempo, é o exercício da medicina, sobretudo a oftalmologia. No fundo, Eliseu, quando a gente intervém no olho dos pacientes, o que a gente mais quer é que as pessoas enxerguem Jesus Cristo como o único caminho, verdade, a vida. A única luz que consegue ofuscar todas as trevas. E claro que a nossa estratégia é falar sobre oftalmologia. Por isso que eu te trouxe, além do Eliseu, pessoal, ser um homem crente em Cristo Jesus, ele também é uma referência em psicologia. Eu estava dando uma olhadinha aqui no teu lado, Eliseu. O Eliseu, pessoal, ele fez a graduação, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, provavelmente uma das melhores instituições na área do Eliseu. E hoje o Eliseu, ele é professor adjunto do Mackenzie. Eliseu, boa noite. Muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Dr. Charles, pelo convite. É uma honra, né, estar nessa tarde conversando com você. A gente não teve a oportunidade ainda de conversar pessoalmente, mas quando o Fernando falou de você, eu organizei minha agenda porque, além de ser um tema muito importante, né, a gente tem que discutir muito sobre saúde mental nos dias de hoje, tá com um profissional também altamente qualificado, gabaritado e da área da oftalmologia. Eu tenho interesse em termos de pesquisa, que uma das linhas de pesquisa que eu desenvolvo é com eye tracking, né, com a análise padrão de desenvolvimentos oculares durante a leitura. Olha que legal. E é uma área que a gente tem estudado e está falando com o oftalmologista é uma coisa muito boa e uma plateia tão seleta quanto a sua. Obrigado pelo convite. Eliseu, é um prazer, viu, que você tenha aceitado o convite. A gente precisa tomar um café um pouquinho mais demorado. Você sabe que crente gosta de café, né, Eliseu? Tomar um papo, falar das coisas de Deus e, claro, vamos colocar esses neurônios para queimar. Isso aí. Para a gente pensar na conexão entre psicologia e oftalmologia, que coisa interessante. Olha só, Eliseu, antes da gente conversar sobre o tema, eu resolvi, claro, dar uma mergulhada aí em algumas fontes bibliográficas, pensando sobre o tema saúde mental e emocional. E teve alguns dados aqui que me chamaram a atenção. Você falou muito bem no início, Eliseu, que com o advento da pandemia causada pelo coronavírus, lá em meados de 2000, é como se a gente tivesse inaugurado uma nova era na história da humanidade. Interessante que, desde então, muitos outros termos ou terminologias começaram a ser aplicados na nossa rotina. E uma delas foi o tal do novo normal. E é interessante que o novo normal acabou também introduzindo uma condição de adoecimento emocional mais constante na população. Isso chama atenção. E olha só, pessoal, segundo a Organização Mundial da Saúde,
aproximadamente 1/8 da população do mundo, a gente está falando em alguma coisa em torno de 1 bilhão, a Terra já tem 8 bilhões de habitantes, vocês acreditam? 1 bilhão de pessoas é portadora de algum tipo de transtorno mental. Interessante que, junto com o transtorno mental, a gente tem, por exemplo, mais ou menos uns 3 milhões de pessoas que são dependentes de álcool aqui no nosso território brasileiro por causa de transtornos mentais. E teve um dado, Eliseu, que me chamou a atenção: a cada 40 segundos nós temos algum evento de uma pessoa tirar a sua própria vida por causa de transtorno mental. Eu digo, a gente não pode deixar de falar sobre doença mental. E eu fui lendo um pouquinho mais a respeito de um pouquinho de epidemiologia e estatística, não é isso? O interessante é o seguinte, Eliseu, eu acho que falar de transtorno, doença mental emocional ainda é um tabu. Em geral, soa bem nos ouvidos das pessoas. Então, existe muito preconceito, existe muita indiferença, existe muita falta de informação. E aí, às vezes, o indivíduo que é portador de algum distúrbio mental, emocional, acaba não procurando assistência médica, ou médica, ou psicológica, ou psiquiátrica, ou psicanalítica. Eu acho que mais, provavelmente, psicológico, psiquiátrico, para tratar os seus problemas. Interessante que, segundo a Organização Mundial de Saúde, Maloves, tudo bem com você? Minha querida e amada esposa Érica está ao vivo. Ela é minha intelectual, viu? É a principal pessoa presente na audiência, depois de Jesus. Você está, pessoal. Beijo, Maloves. Olha só, Eliseu, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 30% e 50% da população brasileira, em algum momento da história da sua vida, vai manifestar algum transtorno mental. Primeira pergunta, bem simples, Eliseu, o que é a mente? Legal. Essa pergunta parece simples, mas ela é bem complexa, né? E se debate muito tentando responder isso a partir de uma perspectiva filosófica, psicológica, biológica, teológica, assim por diante. Mas a gente pode pensar na mente como um substrato abstrato que ajuda a gente a lidar com o mundo real. Tá? Então, possibilita com que a gente interprete eventos, com que a gente preveja situações, com que a gente resgate informações do passado, ou seja, a mente ela pode ser entendida como essa instância que possibilita com que a gente sobreviva de uma melhor forma possível e que se adapte ao meio. Tá? E aí o grande problema, Charles, é quando essa mente adoece, né, que é a doença mental, que é o transtorno mental, que é o sofrimento mental. Né? Então, pensando um pouco nesse adoecimento da mente, eu queria só inicialmente dar um modelo que vai ajudar, é simples, mas que vai ajudar a gente a entender, até porque tem essas estatísticas que você apresentou de aumentos de prevalência e assim por diante. A gente pode pensar assim, que o sofrimento mental, né, essa doença mental, ela é como se fosse um copo que uma hora transborda. Tá? O transbordar seria esse sofrimento mental. Vamos imaginar que esse copo, a gente vai preenchê-lo com 3 níveis de substratos diferentes. Tá? E quando eles vão se somando muito, e se eles extrapolarem muito, produz esse transbordamento de sofrimento mental. Então, o sofrimento mental, o primeiro nível desse, como se estivesse colocando terra, óleo e água no copo, né, que vão ficar os 3 níveis ali. O primeiro nível seria o componente genético e biológico. Então, uma parte significativa dos transtornos mentais tem um componente genético. Então, uma pessoa que nasce de um pai ou de uma mãe com uma história de transtorno mental, uma esquizofrenia, transtornos depressivos, ela tem muito provavelmente um componente genético que pode fazer com que esse copo transborde. Mas isso sozinho pode não ser suficiente para o balde transbordar. Tá? Então, posso ter uma predisposição genética, por exemplo, para a esquizofrenia, e isso não se expressar. Tá? Meu pai é esquizofrênico, minha mãe é esquizofrênica, meu pai é depressivo, e eu fui sobrevivendo e não tive um episódio depressivo maior. Primeiro nível. Agora, qual que seria o segundo nível? O segundo nível seria a nossa história de vida.
aquilo que a gente passou e aquilo que a gente viveu. Tá? Então, se eu tenho na minha história de vida muito sofrimento, situações de adversidade, traumas, perdas, ameaças, se eu não fui protegido, então, se como criança eu sofri violência física, violência emocional, se eu fui abandonado pelos meus pais, se eu tive um dos pais alcoolistas, e isso trazia sofrimento para a família, isso vai fazendo com que esse nível do copo aumente ou diminua. Se eu tive fatores de proteção que me deram segurança, me deram apoio, eu precisei de um suporte psicológico com da criança, adolescente, eu tive isso, então esse nível pode aumentar ou diminuir mais. E o terceiro componente, a gente entende como os eventos atuais na vida da pessoa. Tá? Então, se eu estou trabalhando numa empresa e nessa empresa estão me pressionando, estão me criticando, estou sofrendo assédio moral, então, o primeiro nível sozinho, lá da parte biológica, pode não ser suficiente para transbordar. Ainda que tenha uma história de sofrimento, isso pode não transbordar. Eu estou meio que equilibrando ali, quase na borda, em função do meu momento atual. Mas aí vem um aumento de sofrimento, e aí eu tenho um burnout, como alguém colocou ali, eu posso ter um episódio depressivo, eu posso ter um quadro de estresse, posso ter... que foi somado por esses fatores. Então, um fator sozinho pode não ser suficiente. Daí a gente pode pensar, então, nesses três fatores. Quando você falou da pandemia, a pandemia foi esse terceiro nível aumentando para todo mundo. Se eu estava equilibrado lá geneticamente e minha história de vida, mas eu estava trabalhando, tinha minha família, estava ali. Aí vem a adversidade, aumenta o sofrimento maior, né? E todos nós sofremos muito com isso. Muito bom a comparação, o raciocínio que você desenvolveu, viu, Eliseu, para a nossa audiência, até mesmo eu entender, segundo os olhos de um psicólogo, e como é que as coisas funcionam. Então, assim, só recapitulando, pessoal, para a gente não esquecer. A gente fala isso com frequência também na medicina, tá bom, Eliseu? Sempre existe uma predisposição genética. Então, você herdou dos teus pais uma predisposição natural através do gene. Agora, se o gene for dominante, você vai manifestar aquela predisposição. Se o gene não for dominante, for recessivo, você provavelmente não vai expressar essa predisposição. E aí vem a história de vida. Eliseu, é interessante como tem lógica o raciocínio e como a gente percebe em termos práticos como isso realmente são os fatores que juntos, e dependendo da quantidade, da intensidade de cada um deles, contribuem para a manifestação da doença. Então, genética é a história de vida, mas os eventos atuais mais recentes aos quais você está sendo exposto. E aí, então, pode desencadear um transtorno mental. E você citou alguns, viu, Eliseu? Meu Deus do céu, Eliseu, já se passaram 15 minutos, a gente quase não começou. Você acredita? E eu sei que você tem uma agenda. Tá, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, assim, você citou alguns transtornos, eu queria destacar dois em especiais, que eu acho que são os mais frequentes, provavelmente. No passado, no século passado, a depressão foi considerada um mal do século. Parece que a depressão está associada aos eventos que ocorreram realmente no passado. E a gente, então, foi introduzido no novo século. Eu acabei de atender um paciente, eu estou aqui no consultório, né, fazendo a live com você, e o paciente disse, doutor, quer que o senhor me ajude? Me ajude a tomar decisão, doutor, porque eu sou muito ansioso. E parece que a doença que vai ser prevalente daqui para frente, de uma forma geral, não só na saúde mental, é a ansiedade. Desculpa, é ao vivo, essas coisas acontecem. Sempre vão ligando lá, pega, depois eu falo com ele. Eu queria então, Eliseu, que a gente, se você concordar, a gente destacasse então um pouquinho da depressão. O que é depressão? Quais são os sinais e sintomas? O diagnóstico e o tratamento. Eu sei que é uma pergunta, mas eu queria que a gente se concentrasse um pouquinho na depressão, depois a gente fala um pouquinho de ansiedade, depois a gente vai falar só um pouco de prevenção, e aí a gente fecha o ciclo. Vamos lá um pouquinho da depressão. Então, a depressão, ela tem, como você falou, um componente genético muito forte, biológico muito forte, e tem ligação também direta com os fatores de vida. Né? A gente pode entender a depressão como uma resposta, uma manifestação de um organismo em que, de uma certa forma, os eventos passam a ser interpretados como muito mais difíceis, como não tendo ganhos significativos,
como não tendo alegria, como não valendo a pena. Então, o estado depressivo ele vai se caracterizar por essa alteração de humor, né, em que a perda de eventos que seriam reforçadores, que seriam motivadores, muitas vezes para a pessoa deprimida ela não vai ver. Né? Na Idade Média, a depressão era conhecida como o demônio do meio-dia. Esse é um livro famoso. Né? Por que o demônio do meio-dia? À noite você teria medo. Né? Então, numa sociedade primitiva, tem os barulhos na floresta e eu estou acuado, eu estou esperando o dia amanhecer. E essa metáfora do demônio do meio-dia é interessante, como se eu tivesse todas aquelas sensações de necessidade de me proteger, de medo, só que aparentemente está tudo bem, o sol está brilhando, as outras pessoas estão alegres, estão felizes, mas a pessoa perdeu essa alegria, essa crença de que vale a pena lutar e buscar alternativas. Tem um componente biológico muito grande, né, mas tem um componente circunstancial que leva a quadros depressivos e pode se caracterizar por perdas, né, então perdas significativas, perdas marcantes podem desencadear esse quadro, como uma separação, perda de emprego, perda de algum familiar, são os desencadeadores de quadros depressivos. Né? Então, existe uma predisposição genética, eu continuo o mesmo raciocínio, e você precisa de um gatilho, algum fator externo que se encaixe com essa predisposição e você manifesta, então, os sinais e sintomas associados. Por falar em sinais e sintomas, o depressivo, o Eliseu, dá para você descrever para a gente? Cabisbaixo, burucuxô, jururu, geralmente ele é negativista, ele não consegue enxergar perspectiva de melhor. Fala pra gente como é que o depressivo em geral pensa, se comporta e se sente. São essas características mesmo que você falou, né? Você observa mudanças físicas, né? Então você às vezes o modo da postura da pessoa andar, se posicionar, tom de voz, um tom às vezes mais monotônico, né? Uma perda, né, dessa alegria, dessa denonia pelas coisas. Então, uma proposta que para uma pessoa ou para muitas pessoas seria legal. Vamos à festa. Não vale a pena. Vamos procurar um emprego. Você está, não vou conseguir. Não adianta mais. Uma visão muito mais difícil, como se tivesse que ter um gasto muito grande de energia para realizar as coisas. Então, a pessoa deprimida, ela sente esse esgotamento mental, e algo que antes para ela era realizado com uma certa sobra de energia, agora ela tem um esforço muito grande para realizar. Então, uma tarefa de cuidar do filho, por exemplo, ela tem que ter um esforço muito grande para levantar, para fazer a coisa que o filho precisa, e às vezes parece que é uma negligência, né? Então a pessoa fica prostrada, está deitada o dia todo, que são sinais. Mais interessante também, Dr. Charles, que às vezes no idoso, né, o sinal mais evidente não é tanto necessariamente às vezes a questão do humor, mas o déficit cognitivo, o esquecimento, um problema de memória, dificuldade de concentração, que acontece também na pessoa jovem, né? Essas questões mais ligadas a uma também alteração cognitiva, mas no idoso muitas vezes é mais evidente esse componente e que pode até ser imaginado como sendo o quadro inicial e às vezes um quadro depressivo. Você chamou a atenção para um detalhe que eu queria destacar mais um pouquinho, Eliseu, porque às vezes a gente pode atribuir a um portador de depressão, o cara é desinteressado, mas é preguiçoso, não tem interesse, gente, é uma má interpretação do que acontece. Então, se por acaso você se deparar com sinais e sintomas sugestivos, a pessoa baixa autoestima, cabisbaixo, borocochô, jururu, não tem força, vigor, disposição. Às vezes o andar é um pouquinho mais lento, a coordenação de voz é um pouquinho mais lenta. Às vezes coloca dificuldade para desempenhar algumas atividades consideradas relativamente simples. Leve em consideração a possibilidade desse indivíduo ser depressivo, porque é aquilo que a gente falou inicialmente. Às vezes o indivíduo às vezes ele não tem consciência. Quem está ao redor, geralmente parentes ou amigos, consegue entender esse quadro e fica, então, acusando de preguiçoso ou alguma coisa do tipo. Por aí. Como é que você dá o diagnóstico? É basicamente um quadro clínico ou é importante a gente fazer algum exame complementar? Por exemplo, existe algum distúrbio orgânico, principalmente hormonal,
que pode estar associado com o quadro depressivo? Existem vários fatores que vão alterar o humor, né? E isso também é às vezes muito comum, uma alteração hormonal, a pessoa está sentindo sem disposição, está sentindo sem motivação, tudo muito pesado, e pode ser entendido como um quadro depressivo, e não necessariamente é uma depressão. Então, e tem que separar também um estado depressivo de uma tristeza reativa natural do organismo. Então, se eu tenho uma situação de perda, é natural eu não querer sair da cama, não querer levantar, eu ficar um tempo assim. Então, esse quadro, ele se mantém ao longo de um determinado tempo, é uma resposta natural. Então, eu trabalho muito tempo numa universidade. Se eles me mandarem embora, talvez eu não vá querer sair, encontrar pessoas, assim por diante. Mas 2, 3 semanas depois, estou procurando algumas outras alternativas. No quadro depressivo, não. Esse estado, ele se prolonga por muito mais tempo. É interessante também, né, doutor Charles, pensar o seguinte, que essas alterações de humor todos nós passamos, né? Então, a gente às vezes pode imaginar como se tivesse uma faixa e o nosso humor vai variando ali. Tem dia que eu estou mais alegre, né? Eu recebi um convite para participar de uma live, isso me dá alegria, né? Alguém me critica, alguém dá um dislike, vai cair. Então, você tem uma oscilação. No quadro depressivo, você começa a observar esse declínio muito maior e a dificuldade de voltar a esse estado. Então, aí vai vendo ali mais sistematicamente se permanecendo ao longo do tempo. Então, é natural, temos tristeza, é natural, perdemos a motivação, é natural, eventualmente, perdemos a fome, perdemos o interesse sexual, mas o que vai caracterizar no quadro de depressão é essa diminuição mais acentuada por mais tempo. Então, olha só, pessoal, caso vocês se lembre ou se depare com uma situação semelhante a essa, lembrar que provavelmente pode ser um portador de algum transtorno do tipo depressivo. E a importância de passar primeiramente uma doença orgânica e, paralelamente, pedir a opinião também de um profissional de saúde mental, provavelmente um psicólogo. Como é que a gente trata a depressão? É psicoterapia? É medicação? Quais são as intervenções que têm surtido? Ou serão um mix dessas intervenções na verdade? Como é que se dá a escala de tratamento do depressivo? Depende provavelmente do estadio que você se encontra, né, Lideu? Os estudos de revisão sistemática mostram claramente o efeito combinado, né, de tratamento medicamentoso e psicoterapia, né? Às vezes, a pessoa está numa condição, às vezes, muito grave, que ela precisa de uma intervenção medicamentosa para que ela possa realizar as funções dela, de trabalho, de cuidado, do dia a dia. Mas a psicoterapia é muito importante porque ajuda a pessoa a interpretar os eventos de outra forma, a analisar o comportamento dela e como que ela pode identificar esses eventos estressores e tomar decisões para não se prolongar numa situação que pode ser depressora. Ela cria mecanismos, né, ou buscar ajuda, são mecanismos de suporte. Então, a combinação entre uma abordagem medicamentosa e psicoterápica são que os estudos mostram o melhor efeito. Mas cada uma delas, eventualmente, isoladamente, também produz resultados, mas a combinação, dependendo principalmente da fase que está, se está numa fase mais crônica, a intervenção medicamentosa é fundamental. E é uma questão séria, né, porque o quadro depressivo explica boa parte dos suicídios, né? Então, como você colocou, é uma causa muito grande de óbitos no planeta. Olha, por causa da avançada aí do tema, eu ia querer falar um pouquinho mais sobre depressão, mas vamos correr já para a ansiedade, vamos para o outro extremo agora. Então, parece que o ansioso já não é mais borocochô, chororô, já é um cara mais ativo, mais taximétrico, às vezes é mais falante como eu, corre, né? É ansioso, mas o curioso é que parece que ele não consegue viver o presente, né? Ele nem sabe se um evento que ele está sofrendo no momento de fato vai acontecer, já fica sofrendo antecipadamente. Eliseu, o que é o ansioso? Fala pra gente. Acho que é legal entender a questão da ansiedade depois dos transtornos, voltando um pouquinho na nossa história mais da nossa espécie. Tá? Imagine, por exemplo, um índio, uma tribo primitiva que as pessoas vivem na floresta. E aí uma pessoa
está andando pela floresta, lá tranquilamente, é um caçador, Tá. e de repente aparece um animal perigoso e ataca esse caçador ou essa pessoa que está ali, e ela tem uma resposta que vai lutar, vai enfrentar e vai fugir ou vai tentar sobreviver. Tá. Só que quando aparece esse animal, o organismo vai produzir uma série de respostas fisiológicas, Ok. hormonais, fisiológicas, né? Então, pupila dilata, boca fica seca, taquicardia, o sangue flui para os músculos e assim por diante, que prepara o organismo para uma ação. Beleza? A pessoa sobreviveu, escapou, o animal foi embora. E ela sai com aquela resposta, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, ela esqueceu daquilo, um belo dia ela está andando e lembra que no caminho dela vai ter que passar por aquele lugar onde apareceu o animal. Ela não está no lugar. Ela imagina que o animal vai estar lá. Ao imaginar isso, o organismo começa a se preparar para lutar com o animal. E ela está preparada. Vai andar lá pelo Vale da Sombra da Morte, se quiser usar analogia bíblica. Está preparado ali que vai chegar o perigo. Só qual que é o problema? O problema é que o perigo pode não estar mais lá, e muito provavelmente não vai estar lá. Tá? Aquele animal não ficou ali. Mas o cérebro não sabe disso e é melhor garantir. Beleza? Então, esse é o mecanismo da ansiedade. Tem uma função de proteger de um perigo iminente. Por isso que a ansiedade tem muita relação com o futuro. É um perigo que vai acontecer. É algo que a gente imagina que vai estar lá na frente. Se o perigo está real, eu vou ter essa resposta, mas eu tenho um perigo ali. Eu vou atacar o tigre, eu vou descarregar a minha energia ali. Se o perigo só está sendo esperado, só está sendo imaginado, o organismo está preparado e não distingue se é o perigo real ou imaginado. A ansiedade, então, pode ser entendida dessa forma. Nós vivemos imaginando uma série de perigos que pode ser que nunca venham a ocorrer, mas o nosso organismo fica preparado. Que perigos são esses? E se meu filho adoecer? E se eu perder o emprego? E se político tal ganhar as eleições? E se? E se? E se? E se? E se? A estrutura e se é um modelo que a gente chama de ansiedade, é o tipo de pensamento. Né? E se eu chegar mais paciente? E se na live cair o meu celular e coisa? Aí, então, a gente fica preparado para os perigos. Mas pode ser que o perigo não venha. Né? Então, posso ter um transtorno de ansiedade. Assim, eu estou dirigindo, e se o carro da frente frear? E se eu furar o pneu e eu capotar? Então, tipicamente, é um em si que passa a parecer que tem uma probabilidade muito grande de ocorrer, mas ele pode não ocorrer. Mas, de uma certa forma, nosso organismo vai sendo bombardeado. Então, para finalizar essa parte, se eu sou bombardeado com notícias de perigo, de assalto, de violência, eu não posso estar passando por isso, mas meu cérebro não sabe. Então, comece a se preparar para as situações de perigo e fica o tempo todo agitado, mas é curioso que é um agitado sem um alvo específico. Interessante. E o ansioso, ele não tem consciência que não é algo específico, Eliseu? Parece que não, né? Não tem. Porque o medo é real. O medo, por exemplo, da pessoa perder o emprego, ela tem o medo, o sentimento é real. Pode ser que ela não perca. Né? A mesma coisa, o medo do cara que está andando lá na floresta é real. Pode ser que o tigre apareça ali, porque já apareceu, ela não é louca. Tem uma lógica aquilo. Né? Só que a probabilidade do tigre estar lá, do animal estar lá, é muito pequena. Né? Então, quando a gente vê lá, os desempregos, violência no bairro, tal coisa acontecendo, inteligência artificial chegando, guerra em tal lugar. Isso vai preparando nosso organismo para as situações de perigo. Só que uma hora a gente não diferencia mais o que é uma preparação de um perigo real. Então, na mente do ansioso, o perigo é real. Então, a gente pode identificar um ansioso por essas queixas dele de sofrer antecipadamente um futuro que ainda é incerto, e, paralelamente, ele vai manifestar algumas alterações físicas do tipo, a mão sua bastante, fala muito rápido, principalmente no momento de maior crise, ou ele respira com mais frequência, o coração bate, e aí fica nítido, né, que o indivíduo está com uma possível crise de diferentes intensidades de momento. Muito bem. O diagnóstico também
é feito somente do ponto de vista clínico, ou a gente precisa também fazer paralelamente, Eliseu? Não, precisa passar com um médico generalista, sei lá, um endocrinologista, um cardio, algum colega que vai fazer uma avaliação sistêmica, para ver como é que está a saúde orgânica propriamente dita. Porque pode, do mesmo jeito, ter algum distúrbio orgânico que desencadeie a ansiedade, correto? Sim. O diagnóstico é basicamente clínico do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, também é interessante fazer a avaliação geral, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento. Não, a avaliação geral médica ela é fundamental, porque muitas vezes assim, a pessoa está com uma taquicardia e ela não sabe por que ela está sentindo aquilo. Então, muitas vezes ela chega no hospital com sintoma, e aí faz todos os exames e vasculha, aí não tem nada que você explicaria em termos de funcionamento circulatório e assim por diante. E aí os médicos tipicamente caminham, olha, talvez seja melhor passar com um psiquiatra e fazer uma avaliação melhor de como está correndo, quais são eventuais eventos que desencadeiam isso, né? Mas a avaliação, tanto na depressão quanto no transtorno de ansiedade, uma avaliação clínica é importante para o diagnóstico diferencial, né? Porque pode ser várias outras coisas que são confundidas. Né? Eu trouxe à tona essa questão, Elisa, porque geralmente quando o indivíduo está numa crise ansiosa, ele não pensa na possibilidade de ser ansiedade. Como a manifestação orgânica é intensa, eu estou com algum problema no corpo. Aí vai lá no pronto-socorro, passa em consulta com um colega, faz uma série de exames, o colega diz, não, está tudo bem. E às vezes, no primeiro momento, não tem um diagnóstico ainda de ansiedade. Aí passa alguma medicação para diminuir um pouquinho o nervosismo, o paciente então volta para casa, daqui a pouquinho tem uma nova exposição à condição ansiosa e fica às vezes um ciclo. Até que de repente essas várias idas e voltas, ou o paciente falou assim, olha, provavelmente não é orgânico, é alguma coisa então emocional que está causando esse desconforto. Como é que a gente trata a ansiedade? Atividade física, alimentação, ler um bom livro, dançar. Como é que a gente faz para se afastar um pouquinho dessas pressões? Ou quem sabe, a gente tem um pouco mais de cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente escuta, que vai acabar influenciando também numa possível predisposição. Como é que a gente trata a ansiedade? Em termos comportamentais, você tem os modelos em psicoterapia, especificamente da terapia cognitivo-comportamental, o foco nessa questão de regulação das emoções. Né? Então, por exemplo, as estratégias de relaxamento, de mindfulness, que ajudam a diminuir esse padrão de atividade orgânica que está preparado o organismo para o ataque ou fuga. Né? Então, essas técnicas de mindfulness estão muito em moda e também os estudos de revisão sistemática mostram que elas são importantes. As abordagens psicoterápicas também muitas vezes focam na reorganização do pensamento, nas questões da interpretação. Tem um modelinho que a gente usa bastante em terapia comportamental, como se fosse uma fórmula, tá? Que o resultado é ansiedade, mas pode pensar numa equaçãozinha que tem um numerador e denominador, e duas coisas em cima que se elas aumentarem, aumenta a ansiedade, e duas coisas embaixo que se elas aumentarem, diminui a ansiedade. O que são as coisinhas de cima, tá? Que podem aumentar a ansiedade? Primeiro, perigo real. Então, se eu estou num lugar que de fato tem perigo, aumenta a minha ansiedade. Então, a gente conhece que São Paulo tem a região ali da Cracolândia. Se eu estiver andando por ali à noite, vai aumentar toda a minha preparação do organismo, porque tem um perigo real. Né? A chance de eu ser assaltado é maior ali do que eventualmente num lugar, no outro bairro mais seguro. Mas não é só o perigo real, tem também o perigo percebido. O quanto que eu imagino que aquela situação é perigosa. Então, por exemplo, se eu sou de São Paulo e vou para o Rio de Janeiro, eu não conheço o Rio de Janeiro, eu posso achar que o Rio de Janeiro é mais perigoso do que São Paulo. Mas o perigo dele não aumenta, mas a minha percepção de perigo aumenta. Tá? Se eu estou em determinado bairro de São Paulo, se eu conheço a região ali da Cracolândia, meu perigo percebido, eu acho que eles vão ter diminuir, mas tem um perigo real, um perigo percebido. Então, de uma certa forma, quando você começa a ver ter muitas informações de perigo, o nosso perigo percebido aumenta. Mas o perigo real, então parece que está todo mundo sendo assaltado, parece que está todo mundo morrendo, parece que está todo mundo levando tiro. Não, mas eu percebo como isso, mas o perigo real não é isso. Tá? E embaixo, né, duas coisas que se elas
aumentar e diminuir a nossa ansiedade. Uma é os recursos pessoais para lidar com esse evento estressor. Então, por exemplo, se eu vou andar numa região perigosa da cidade, mas eu sou um policial e tenho uma arma, ou se eu estou do lado de um policial, né? Então eu tenho ferramentas para lidar com isso. Eu estou com medo de ser demitido. De fato, tem um risco, tem crise e tal. Mas se eu tenho uma boa formação, se eu fiz várias especializações, eu me vejo como recursos para lidar com essa situação ameaçadora. Tá? E outro fator que melhora também é a rede de proteção. Se eu tenho pessoas ou ferramentas que me ajudam a lidar com o perigo. Então, se eu estou andando pela floresta, tem um perigo real do animal aparecer. Mas se eu não andei por ali, eu começo a achar que qualquer barulho é perigo percebido. Mas eu estou andando pela floresta, mas eu sei reconhecer a marca de um animal perigoso. Eu sei reconhecer o barulho. Então, eu tenho recursos para lidar com isso. Ou eu estou andando pela floresta, mas eu não sei reconhecer, mas eu tenho um grande especialista em animais e que tem uma arma ali que, se precisar, ele usa. Minha ansiedade diminui. Então, esses 4 fatores, perigo real, perigo percebido, recursos pessoais e rede de apoio, são fundamentais. E numa perspectiva cristã, Charles, essa questão da rede de apoio, aí a gente pode ou não contar com Deus amoroso, que cuida da gente, que nos conforta, que nos suporta, que nos protege, e eu posso pensar na diminuição do meu nível de ansiedade por causa dessa crença desse Deus amoroso que cuida de mim. Né? Aí posso falar ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o Salmo 23, lindo salmo. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, mas acho que de maneira indireta você já respondeu. Sabe por quê, Elis? Eu acho que você deve se deparar também com essa demanda no teu consultório. Alguma pessoa que professa alguma fé, ou agente cristão, diz o seguinte: não, já que eu sou cristão, eu não vou ter ansiedade, nem eu vou ter depressão. Não é bem por aí, não. E às vezes, por ser cristão, professão à fé, portador de algum transtorno mental, não procura assistência adequada e a doença não é tratada e vai progredindo. E olha que curioso, aí chega lá na frente, a coisa foge um pouquinho o controle, aí o paciente diz: poxa vida, será que Deus esqueceu de mim? Queria que a gente lembrasse, Eliseu, de apesar de nós crermos um Deus todo-poderoso, nós ainda estamos debaixo de uma pele. Vivemos ainda sob a influência de um mundo caído e cheio de pecado. Consequentemente, vêm as doenças e os transtornos mentais. E se você cristão acredita em Cristo, Jesus como Senhor e Salvador, mas se tiver com algum transtorno dessa natureza ou qualquer outro, tem que procurar assistência de profissional mental. Você concorda, Eliseu? Concordo plenamente. E muitas vezes algumas visões teológicas acabam trazendo mais sofrimento para a pessoa, porque, como se diz que se você acredita em Deus, você não vai ficar doente, você não vai ter ansiedade, e a ansiedade é falta de fé. Não é. Né? E interessante, assim, eu gosto, na tradição judaico-cristã, lá quando tem o profeta Elias, no livro de Reis, é uma história linda, porque é um cara super vitorioso, ele está derrotando todo mundo, está mandando dele, é o cara. Depois vem uma ameaça, ele foge. Uma pessoa, você fala, vou te pegar. Ele foge, e entra naquilo que a gente entenderia como quadro depressivo. Cara, mas se Elias passou isso, né, nós não vamos passar. Então, entender que precisamos de ajuda, precisamos recorrer, não é sinal de fraqueza. Né? Se a pessoa está em tratamento, ela precisa continuar o tratamento medicamentoso, se não interrompe assim, a orientação médica é fundamental. Infelizmente, a gente ainda ouve em alguns grupos, né, orientações que acabam trazendo mais prejuízo para a pessoa do que ajuda, do que alívio. Eu resolvi destacar um pouquinho essa questão, Eliseu, porque a impressão que eu tenho é que no meio que professa fé, no meio cristão, quando você tem alguma doença no físico, então é aceitável você procurar assistência médica. Agora, se você tem algum transtorno mental, emocional, não, isso não é de Deus, eu não vou procurar assistência médica. Não é assim, pessoal, procura assistência médica. Eles já passaram 41 minutos, eu preciso encerrar. Eu queria tanto conversar mais um pouquinho com você.
Eliseu, você tocou no assunto que eu achei interessante. Geralmente eu encerro as nossas lives dessa maneira, porque a gente vive hoje no mundo digital. Qual a linguagem do mundo digital? É Big Data, é metaverso, e agora tem se falado muito em inteligência artificial. Então, quando você olha na perspectiva futurista, não ansiosa, daqui para frente, em termos de, eu não sei se diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, principalmente depressão e ansiedade, o que as pesquisas têm apontado? Será, você saiu uma reportagem aí, acho que a nível nacional, que o homem mais rico do mundo, né, o Elon Musk, ele implantou um chip no cérebro de indivíduo. Isso é mente pesquisa, isso acontece há algum tempo, com alguma frequência, né? Mas quando a população escuta isso, opa, o que será que está acontecendo? Será que é o apocalipse que está acontecendo? Então, quando você olha daqui para frente, perspectiva de ciência ou pesquisas que estão mostrando resultados baseados em evidência. O que a gente pode esperar de ou diagnóstico, principalmente tratamento de depressão e ansiedade para frente? Hoje eu estava lendo um artigo publicado por pesquisadores noruegueses, mostrando a preocupação deles na Noruega, um país de bem-estar, um país rico, com a questão da saúde mental. E, de fato, essa questão do sofrimento mental está aumentando e não é da pandemia, isso já vem antes da pandemia. Se a gente pega, por exemplo, a porcentagem de... Pega só adolescentes, tá? A porcentagem de adolescentes na década dos anos 90 a 2000 que usavam algum tipo de medicamento psicotrópico, antidepressivo, ansiolítico, os principais. Você encontrava cerca de 10% dessa população americana já medicada. De 2000 a 2010, isso saltou para 16%. De 2010 a 2016, que é a última estatística, já estava em 25%. Então, uma sala de 20 crianças, adolescentes, tem 4, 5 medicados ali com medicamentos antidepressivos ou ansiolíticos. Então, esse mal-estar vem aumentando, tanto de depressão, ansiedade, a preocupação com suicídio em adolescentes, crianças. São estatísticas bastante que têm chamado muita atenção. E aí vem a pergunta, por quê? Né? Tem vários fatores, né? A gente não consegue identificar um único fator que explica isso. Uma das hipóteses, assim, é essa mudança no próprio processo de desenvolvimento infantil, naquilo que você possibilitava uma criança experimentar e como que ao longo do desenvolvimento dela, ela ia adquirindo ferramentas que eram esses elementos protetores da segunda camada que a gente falou no início. Então, por exemplo, uma ferramenta boa para lidar com essas situações de perigo é a percepção de que a gente tem controle para lidar com esse evento que nos ameaça. Então, tem que ter essa crença, né? A gente chama de locus de controle, de autocontrole. Olha só, Dr. Charles, que curioso. Quando você via, por exemplo, na década de 60, 70, 80, boa parte das crianças resolviam os problemas entre elas. Elas iam para a escola e depois ficavam brincando com outras crianças. Então, uma criança ajudava a outra a regular o comportamento dela. Ela aprendia a resolver problema. Então, assim, ela tem que vender jornal. Com 10 anos, não vendia jornal, mas pegava latinha, garrafinha, e vendia lá e trocava no ferro velho. Tinha um dinheirinho e tal. Se eu precisar de dinheiro, eu sei onde recorrer e tal. De um tempo para cá, as crianças são muito mais... tem tutores, sempre um adulto junto, ajudando a mediar, resolvendo conflito, protegendo, que por um lado é bom, mas por outro lado, a gente está tomando adulto a decisão pelas crianças, elas não estão muitas vezes adquirindo essa autonomia. Então, por exemplo, pode estar num restaurante, e aí a criança de 10 anos fala, pai, pede o suco para mim, pai, garçom, por favor, o suco. E por que o pai fala, filha, pergunta o nome do garçom, chama o garçom e você pede o suco. Tá? Esse é um exemplo, não é nem tão comum assim, mas são de situações em que os adultos vão tomando decisão com a ideia de proteger, ajudar o desenvolvimento, mas, por outro lado, a gente está adquirindo essas outras ferramentas para lidar com situações mais lá na frente. E ligado a isso, ou seja, uma mudança no tempo que as crianças passavam brincando, interagindo, assim por diante, tem outros fatores. O que elas estão fazendo agora? E
Dr. Charles, um componente fundamental que tem sido discutido é a questão das redes sociais e mídias sociais, né? O tempo de exposição das crianças à tela, os modelos que são apresentados para as crianças, isso traz uma dimensão de sofrimento que as gerações anteriores não passavam. Hoje, o Zuckerberg pediu perdão pelo mal que o Facebook faz às crianças, né? Como que seria isso? Dá um exemplo. Se você é uma criança sem acesso a redes sociais, basicamente, ou um adolescente, basicamente, tua comparação é com teus pares. Você tem os amigos da escola que estão mais ou menos no mesmo nível socioeconômico que você, vivendo uma história parecida. Então, se eu não tenho muito dinheiro, um amigo da escola que tem mais dinheiro, ele tem um tênis mais sofisticado, eu não tenho. Tá? Mas o tênis mais sofisticado dele não é um tênis super caro, é um tênis mais sofisticado, mas a gente é mais ou menos no mesmo nível socioeconômico. Tudo bem, o outro vai ter uma jaqueta um pouco melhor, o outro vai ter um lápis, um estojo melhor, o outro viajou para um lugar diferente e tem um equilíbrio. Eu vejo que aquele que tem um tênis muito melhor não foi o que viajou, que foi para a Disney é o outro que também não tem um tênis, e assim por diante, você vai comparar. Quando você coloca na rede social, mídia social, aí você tem o adolescente vendo um influencer que tem um tênis super sofisticado, mas que não é um tênis de R$500, é um tênis de R$17 mil. Só que ele acha que é amigo dessa pessoa. E a adolescente vê a influência que ela segue, que posta um vídeo com uma bolsa de R$20 mil. R$20 mil é o que o pai dela talvez vai ganhar no ano. Então, é um tipo de comparação que é diferente. Não é só uma comparação com um artista, mas com influência que é muito parecido com ela. E, de uma certa forma, a percepção de bem-estar tem a ver com comparação. Se está todo mundo mais ou menos igual a mim, meu bem-estar é ajustado. Se está todo mundo muito bem e eu mal, o meu sofrimento aumenta. Então, não é, a felicidade ela não é um absoluto, ela é relativa. Então, no começo da pandemia, todo mundo em casa, todo mundo fechado. Tudo bem, a gente aguenta. Mas os outros estão saindo, estão viajando, só eu em casa. Aí aumenta o meu sofrimento, porque tem esse aspecto comparativo. Eliseu, muito legal, mas infelizmente eu preciso encerrar. Eu queria te fazer uma última pergunta. Se alguém, por acaso, precisar em consulta, uma avaliação, olha, eu gostei muito do Dr. Eliseu Coutinho de Macedo, onde é que as pessoas podem te encontrar no teu consultório lá particular? Tá, eu não uso muito o Instagram, né? Tive agora porque a Giovana pediu, mas é @Eliseu1870, ou se você buscar no Eliseu, com Z, o Coutinho de Macedo, né, você provavelmente vai achar o meu e-mail dando uma busca no Google. E tem um consultório, mas aí você achando meu e-mail, e aí é fácil também, Eliseu Macedo, né, tudo junto, @uol.com.br, e aí se puder ajudar de alguma forma, fique à vontade. Olha, eu espero que não seja necessário, pessoal, mas se caso vocês precisarem de algum profissional da saúde mental e emocional, doutor Eliseu Coutinho de Macedo, não tenho dúvida, é uma excelente opção. Eliseu, eu queria te agradecer, muito obrigado pelo seu tempo. Não sei se você sabe, Eliseu, os maiores ativos hoje são considerados tempo e atenção. E você abriu uma série de coisas para estar comigo, com minha audiência, dando teu coração, teus neurônios, teu tempo de atenção. Muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe a sua família, abençoe teus negócios e espero que você possa ajudar muitas pessoas através do teu conhecimento e experiência, tá bom? Tá bom, muito obrigado pelo convite, um abraço, Dr. Charles. E pessoal também, um abraço. Obrigado. Pessoal, olha, eu não tenho dúvida que vocês devem ter adorado a live de hoje, apesar de a gente ter tratado de um assunto tão importante, mas muita gente que você conhece, um parente, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, deve precisar desse conteúdo. Então, assim, no cantinho inferior direito, vocês estão vendo o aviãozinho? Compartilha com pelo menos 3 pessoas esse conteúdo, para que, de alguma forma, a gente possa alcançar essas pessoas e ajudá-las, tá bom? Eliseu, mais uma vez, muito obrigada. Nada. Audiência, Um abraço. excelente resto de semana para vocês. Na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui falando de saúde ocular ou de algum assunto importante envolvendo saúde, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Um abraço forte. Tchau, tchau. Um abraço, Eliseu. Você foi top, viu, Eliseu? Bom demais. Ciência um pouquinho mais digital, é fundamental. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.
Muito demais estar com o professor Dr. Eliseu Coutinho de Macedo, tá bom? Falamos de assuntos importantíssimos hoje no que diz respeito à saúde mental. Eu gostaria de mais uma vez convidar você a compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível, pelo menos com 3 pessoas, tá bom? No canto inferior direito, vocês estão vendo aqui esse aviãozinho? Clica lá e você vai enviar esse vídeo para um monte de gente, tá bom? Um excelente resto de semana para vocês. Que Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima quarta-feira com mais uma live. Se por acaso vocês tiverem algum assunto importante, interessante, envie aqui para mim, por gentileza, ou entra lá nos nossos canais, para que você diga, olha, doutor Tiago, me faz um favor, eu acho que vale a pena a gente falar sobre um assunto X, que envolva saúde ou que envolva qualquer outro assunto, tá bom? Gente, muito obrigado. Um abraço forte. Tchau, tchau.